Oi, oi! Como que vocês estão? Eu espero que muito bem, uma ótima semana para todos vocês. E hoje eu venho com um tema muito importante, que é a organização da casa para chegadas de boas notícias. E eu vim contar para vocês a minha experiência, mas é claro que com fundamento bíblico, né? Assim te diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, pois morrerás e não viverás. E, gente, eu tenho uma experiência muito grande com essa questão de organização de casa, porque eu era uma pessoa extremamente desorganizada, sabe? Então, desde pequeno, meu quarto sempre foi extremamente bagunçado, minha mãe que me ajudava com essa organização. A minha casa também, quando eu fui morar sozinha mesmo, pela primeira vez, minha casa também tinha uma desorganização muito grande, e eu vim contar pra vocês o que Deus falou comigo a respeito disso. Lá no início da minha conversão / transformação, que eu ainda estou em processo, né, eu já estava nessa busca, né, por transformação, e eu não sabia por onde começar, né, gente, porque eram tantas coisas pra eu poder mudar, que eu não sabia ao certo ponto, né, de partida pra essa mudança. E toda vez que Jesus vem resgatar a gente tem que morrer para nossa antiga vida, para depois sim a gente viver em Cristo. E comigo, claro, não foi diferente. Eu passei uma situação bem complicada, de morte mesmo, gente, morte da minha antiga identidade, né, morte de tudo que eu acreditava naquele momento. Então eu estava vivendo uma fase extremamente esgotada emocionalmente. Eu saía muito, ficava muito de ressaca, eu não tinha disposição para viver a boa parte da vida. E foi aí quando surgiu a oportunidade de eu ir para Lafayette. E a partir deste momento eu fiz uma aliança com Deus. Que foi falar assim: Deus, se o Senhor, né, me der essa oportunidade de eu ir para lá, de eu conseguir dar frutos, né, de eu conseguir conquistar lá o que eu tenho aqui, ou até mais, eu faço uma aliança com o Senhor de manter a minha casa em ordem. E assim foi, gente. Nesses primeiros momentos, né, que eu mudei para Lafayette, é claro que a mudança, gente, ela não é do dia para a noite. É claro que eu ainda tive, né, algumas situações ainda de desorganização no meio desse processo. Porém, foi algo bem diferente de antes, né? Mas após, né, gente, eu fazer a quaresma, que eu falei pra vocês já em alguns vídeos, que foi assim que começou meu resgate em Deus. Após eu fazer a quaresma, Deus falou muito grande, porque uma das primeiras coisas que eu deveria fazer era manter a minha casa em ordem. E Deus, gente, ele vai ensinando e ele vai testificando, tá? Então já era algo que eu tinha combinado com ele, que eu já tinha feito uma aliança, mas é claro que pela gente mesma a gente não vai, gente. É Deus que, né, Deus, e eu acredito em todos os santos, né, eu sou católica, é Deus e os santos que intercedem pela gente, pra gente conseguir mesmo romper. E aí, como que Deus ia testificando? Eu precisava de determinada situação, Deus virava pra mim e falava: Lorena, organiza a sua casa, coloca suas coisas em ordem, que o que é pra vir vai chegar. E assim eu fazia, gente. Eu tirava um dia na semana, e até hoje eu faço isso. Eu tiro todas as segundas-feiras, organizo a minha casa, organizo o meu quarto. Pra quê? Pra ter boas notícias durante a semana, né? Pra que o que é de Deus realmente chegue até a mim. Porque Deus, gente, Deus, ele não habita na desordem, né? Então, quando ele nos chama, a primeira coisa que ele nos pede é pra gente manter essas pequenas coisas, sabe? Deus não vai te pedir algo extraordinário que você não consegue, mas Deus vai sim te cobrar uma organização do seu quarto, uma organização da sua casa, porque não tem como ele te entregar nada se você também não se esforçar, né? E às vezes, por exemplo, como eu disse pra vocês, às vezes eu tinha muito problema com vícios, muito problema com saídas, com descontrole, mas eu poderia me esforçar e eu tinha força pra poder me esforçar pra essa questão da organização. Então ele conseguia falar o meu coração através disso. E assim, gente, são etapas que Deus vai confiando em você, né? Primeiro você começa com a organização da sua casa, do seu quarto, né? Tirar as coisas velhas que já não servem mais pra você, coisas que você já não usa mais, pra você poder dar espaço pro novo de Deus chegar. E não só da casa, gente, a gente tem que colocar em ordem a nossa identidade, entendeu? Porque, por exemplo, apesar de eu ter essa questão, né, muito forte com Deus, isso desde criança mesmo, de eu ter esses atos de desenvolvimento, né, de eu saber mesmo discernir e criar mesmo, e levar grandes lições para minha vida através de todas as situações que eu passo, eu preciso dar passos mais semelhantes com a nova identidade que eu quero criar. E para isso, gente, eu preciso organizar a minha vida, organizar as minhas metas, entendeu? Tirar mesmo tudo aquilo que já não serve mais para minha vida, que já não serve mais para minha evolução, e dar espaço a coisas novas para elas poderem acontecer. Então, em 2022, eu tive que fazer essas estratégias, mesmo sem ter tido conhecido Jesus ainda mais profundo, mas eu tive que fazer essas estratégias de crescimento mesmo profissional, né, de expandir para outra cidade. Quando deu 2023, eu tive também que fazer mudanças de acordo com as coisas que eu sabia que estavam me fazendo mal. Então eu tive que organizar de novo a minha vida, as minhas metas, as minhas prioridades e o que eu queria fazer a partir dali, né, dando pequenos passos em prol da pessoa que eu quero me tornar.
E agora, em 2025, não está sendo diferente. Eu tô tendo mesmo que me encontrar como pessoa, estou tendo que entender quem que eu quero ser a partir daqui e deixar tudo de velho para trás e construir uma nova identidade, mais de acordo com a pessoa que eu estou me tornando, gente, porque nós não somos os mesmos. Nós estamos o tempo inteiro em evolução, seja andando para trás ou andando para frente, mas Deus, ele não deixa de fazer as coisas pela gente, mas a gente também tem que ter o nosso esforço. Então, gente, esse ano é um ano em que eu estou me firmando em uma nova identidade e que eu não sei ainda, né, falar aqui pra vocês qual identidade que é essa, porque eu ainda estou me firmando, mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu estou cada vez mais próxima de me tornar essa mulher que eu quero ser. Mas pra isso, eu tive que colocar a minha vida inteiramente em ordem. A minha casa, as minhas prioridades, as minhas metas, o meu desenvolvimento. Eu tive que mudar e renunciar a algumas coisas e eu ainda estou em processo de renúncia, porque também não adianta você querer ser uma nova pessoa cometendo ainda atitudes antigas, sabe? Atitudes que já não combinam mais com a nova pessoa que você quer ser. Não é fácil, gente. Eu não tô falando aqui pra vocês que é fácil, porque eu ainda tô nessa linha, né, de errar, de acertar, de aprender. Mas é um dia de cada vez em prol daquilo que você quer pra você, tá? Mas antes disso tudo acontecer, você tem que se organizar. Então hoje eu venho te convidar a fazer isso, a colocar a sua casa em ordem, a colocar os seus objetivos, as suas metas e a começar a dar passos a favor da nova identidade que você quer se firmar, né? Para você morrer mesmo para quem você era, para você viver em uma nova identidade mais parecida com o caráter de Deus. Então é isso, amores. Eu espero que não tenha ficado confuso para vocês, porque a organização, e bora comigo para mais essa etapa da minha vida em que eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu já estou com a minha casa em ordem. E eu espero que vocês também façam esse passo a favor de vocês. Tá bom, meus amores? E é isso. Ótimo dia, ótima semana para vocês e beijos!